Portanto, ok. Então, como há pouco estava a referir, dentro dos sistemas, como é que nós vamos hoje, portanto, poder providenciar um conjunto de sistemas, não é, que possam eles próprios serem desenhados para as vossas empresas através de uma estrutura base. E como é que será essa estrutura? Perguntam-me vocês, não é? Como é que será essa estrutura, coaches? Como é que um ecrã funciona bem? Eu acho que vou dar este exemplo mesmo. Portanto, agora que estamos em gravação, tivemos aqui uma ginástica para propor, portanto, um sistema de navegação dentro do Zoom adaptado ao PowerPoint, ou o PowerPoint do coach adaptar-se aqui, portanto, ao Zoom também. É mesmo esta ginástica que quer dizer, quando nós temos, portanto, um conjunto de procedimentos, eles agrupam-se entre si e se um dos procedimentos não estiver correto, pode dar menos bom resultado. Então, este é o exemplo mais prático de sistemas funcionais dentro de uma área informática aplicada, portanto, à empresa. Portanto, isso seguramente é mesmo, portanto, uma vertente prática da situação. Ok, então vejamos. Ora, aqui está tudo, certo? Como é que realmente os sistemas podem funcionar muito melhor do que atualmente poderiam funcionar na vossa empresa? Portanto, não só os PowerPoints, mas tudo mais, como é que pode melhorar, portanto, o fluxograma dos vossos procedimentos, da vossa organização dentro da sistematização do vosso negócio? Vamos ver então como é que tudo pode funcionar melhor. O primeiro grande segredo é que nós podemos alavancar através de determinadas ferramentas. Temos que compreendê-las primeiro. Imaginem um departamento comercial, como é que ele é dividido, como é que ele se pode dividir do princípio até o fim, não é? Portanto, desde um primeiro contacto até um fecho de vendas, imaginemos, portanto, esse fluxograma de procedimentos e como é que nós podemos dividir, então, todas essas partes para poder entender cada uma das partes e fazer com que o nosso esforço seja mais facilmente alcançado, por exemplo, para chegarmos ao fim, que é uma venda. Então, essa é, portanto, uma parte da alavancagem, através de sistemas. Como é que nós podemos, através do sistema comercial, poder alavancar, não é, esses processos e dividir para depois multiplicar. Dividir, isto é, compreender todas as partes para depois elas funcionarem melhor entre si. Ok? Tudo bem até aqui? Ok. Se houver perguntas, é só acionarem os micros ou então, portanto, colocar aqui o dedo no ar e vamos ver então como é que podemos desenvolver melhor uma estrutura muito mais funcional. Como é que podemos também ver através de 7 pontos, não é? Portanto, na vossa inscrição vocês viram realmente, portanto, aquilo que estava estruturado a nível do programa. Nós temos 7 pontos que podem ajudar realmente a criar uma estrutura mais funcional nas empresas. O primeiro ponto é a visão estratégica. Realmente temos que ter uma visão para onde caminhamos. Essa visão estratégica vai-vos facultar, portanto, toda a direção dessa estrutura de trabalho, não é? Portanto, onde vocês querem chegar como metas finais. Aqui temos metas como um rumo, na Coaching 5 é precisamente nessa visão global das vossas metas empresariais que podem, portanto, aceder a um conjunto de uma visão complementar e de uma visão global para as vossas empresas. Depois, o segundo ponto é a cultura empresarial, portanto, a cultura baseada em valores, em normas também, em determinados procedimentos, todo esse conjunto que está, portanto, na base do vosso trabalho diário, a forma como vocês trabalham na empresa, fica também numa estrutura de uma cultura empresarial dentro dos vossos valores. A gente vai ver cada um dos pontos, portanto, agora vou só resumir esses pontos e depois vamos ver cada um dos pontos em pormenor. Depois, claramente, este terceiro ponto também, obviamente, é muito importante. Os objetivos são de veras importantes em todo o nosso procedimento das empresas. Começamos com a visão estratégica, que é aquele primeiro grande objetivo principal, porque é que a empresa existe, com que finalidade, com que objetivo maior é que está no mercado, mas depois existem outros objetivos complementares.
poderão estar adequados a cada departamento da empresa ou também objetivos internamente que cada um dos vossos colaboradores da vossa equipa também possam ter. Tudo bem até aqui? Certo? Muito bem. Agora, o quarto ponto, que também é essencial termos em atenção, espero que aqui consigamos avançar, ok. Ou não bloqueie-se isto outra vez. Ok. Agora já está desbloqueado outra vez, já teve bloqueado mais uma vez o plano de ação. O quarto ponto é também um plano de ação, que vamos falar sobre ele em pormenor também amanhã. Amanhã no planeamento estratégico das vossas empresas para 2023. Parte do plano já é incorporado, segundo os vossos objetivos e mais algumas coisas que vamos aqui falar. Depois, o quinto ponto é o organograma. O organograma é aquela estrutura funcional, pode ser um organograma funcional, descrever as funções de cada um dos departamentos da empresa, por exemplo, ou mesmo o organograma funcional ou nominal. Nominal são os nomes das pessoas que têm, portanto, determinadas funções na empresa, os diretores. Portanto, vamos ver aqui também como é que esse organograma pode ser apresentado e o que é que pode conter. Os KPIs. Este é um grande nome que providencia os Key Performance Indicators. São os indicadores-chave de desempenho. Os indicadores-chave de desempenho são realmente, portanto, um conjunto de indicadores que podem acionar o pulso do negócio. E realmente os KPIs podem funcionar para nós podermos medir o nosso trabalho diário nas empresas, nas vossas empresas, e vai fazer com que nós possamos realmente auscultar o pulso do negócio e ver como é que o negócio está em andamento, se está a atingir os objetivos que pretendemos ou não. Os indicadores podem ter também objetivos máximos e verificar se semanalmente, diariamente, estamos a atingir o patamar que estruturamos para a semana, para o mês, para o trimestre, para o semestre e mesmo para o ano. Mas primeiro temos que começar a medir diariamente, não só ao final da semana, se não apontarmos, não vamos saber onde é que estamos, não é? Tem alguma lógica? Sim? Muito bem. Então é mesmo isso. E depois, por último, este ponto fundamental, que é o agrupar de toda esta informação em manuais de procedimentos, quer por departamentos, quer de uma forma global. Portanto, vamos verificar também isso e vamos dar aqui alguns exemplos. Ok, então o primeiro ponto é realmente qual é a visão da empresa, para onde é que a empresa e as vossas empresas caminham. Portanto, vamos ver portanto, essa estrutura da visão empresarial. Eu, antes de passar aqui a alguns pontos, vou interromper, portanto, o compartilhamento da tela e vou ver, portanto, também convosco qual é o vosso objetivo maior, qual é a visão estratégica das vossas empresas, quer no futuro, quer como está desenhada atualmente. Querem partilhar um pouco essa mesma visão que está estruturada nas vossas empresas? Força! Voluntário, voluntária? Força! Carla, assinou o micro, força! Assinei o micro. É assim, eu acho que esta é a parte que me falta, a parte de, quando falo aqui na parte do quiosque, é esta visão de crescimento. Eu passei por 2 anos, como todos nós, de pandemia, neste momento passamos por uma estrutura de obras em que temos a rua fechada, ou seja, tivemos 3 meses de trabalho normal e tudo o resto tem sido ao longo destes 10 anos, não há um ano igual ao outro, não há uma estrutura igual à outra, passámos pelas crises, passámos pelas recessões, tudo e mais um par de botas, como todos nós temos passado, e neste momento acho que aquilo que me falta na empresa é a mesma visão, porque o desgaste começa a acumular-se, o cansaço também, e é uma luta constante e sem já saber por onde a gente se dirigir mais ou o que fazer mais. Já pensaram reunir... Desculpa interromper, força, força. Não, aquilo que eu sinto que me faz mais falta realmente é ter a visão. Neste setor é a falta de visão neste momento que eu tenho. Mas tenho essa consciência, que é mesmo o já não saber o que fazer.
Ok, mas certamente há um histórico de todo o caminho. O que é que vos colocou em primeiro plano, portanto, a acionarem a vossa empresa, não é? Começar a sua empresa, começar o seu quiosque. O nome da empresa da Carla, ou uma das empresas, é o seu quiosque mesmo, portanto, é o nome É. da marca, exatamente. Então, o seu quiosque, quando foi projetado em primeiro plano, para onde é que iria caminhar? Imagina, vocês pensaram onde é que estariam daqui a 30 anos, é mesmo que já não estivessem a trabalhar lá, mas a visão global da empresa no futuro. É assim, Projetaram. o seu quiosque, quando foi inicialmente projetado, eu fiquei com o quiosque por uma consequência, digamos assim, foi por o falecimento de um familiar, e eu acabei por assumir a liderança e a gestão do seu quiosque. O que acontece é que não é nada da minha área, não percebo, não conheço, gosto de trabalhar com vendas e com o público, mas não é o meu setor. Foi uma aprendizagem, foi uma descoberta e foi um crescimento a nível de estrutura, digamos assim. Lógico também que procura informação e fomos desenvolvendo. Nessa visão, se me dissesse na altura visão a 5 anos, sim, era estabilizar a empresa, estruturá-la, foi o que fez, ou seja, aumentar, termos mais, mudámos de instalações em dezembro de 2019, logo a seguir apanhámos pandemia e isto tem sido assim, ou seja, nessa fase tínhamos ou seja, a visão era de crescimento e de ampliação da própria empresa, porque estávamos num espaço muito pequenino, com um objetivo muito curto, com muito poucos recursos, com muito poucos artigos, com muito pouca, pronto, e esse crescimento foi proporcional. Conseguimos fazer, em 2019 mudámos de instalações com uma zona muito próxima de onde estávamos, com uma visão de crescimento. Entretanto, estes últimos anos, vai fazer agora 3 anos, tem sido muito, e não vou mentir, tem sido muito difícil manter, e a visão neste momento, aquilo que era um objetivo, que era crescer, desenvolver, direcionar também mais ao turismo, porque nós estamos numa zona que damos muito acompanhamento a pessoas de idade, em que muito para nós é muito acompanhar também, as pessoas vêm nos visitar diariamente, comprar o seu jornal, conversar connosco, e tudo isso neste momento se foi perdendo também devido a todas as situações que se têm vindo a desenvolver, como Sim. a acontecer. É algo muito importante e obrigado pela partilha, foi realmente uma grande partilha. Portanto, é algo muito importante também quando vocês projetam as vossas empresas logo ao início, descreverem mesmo e escreverem aquilo que vocês querem alcançar num futuro. Pode ser mais longínquo, podem ver a empresa no próximo ano, tudo bem, é um objetivo maior, portanto no próximo ano é a curto prazo, mas depois também verificarem no futuro. 5 anos pode ser um médio prazo já, relativo, ou já para longo prazo, mas também projetem o que é que vocês querem alcançar como objetivo maior ou objetivos maiores. Porque é que se leva, não é? Portanto, no caso da Carla foi uma sucessão, portanto, foi algo que veio de um familiar, mas quando vocês vão implementar algo de raiz, portanto, ou essa visão também pode ser redesenhada, não é? É natural, portanto, há adaptações Sim. ao mercado, é mesmo natural que possa haver um redesenho, portanto, dessa visão do futuro da empresa, mas é importante escrever também aquilo que vocês querem alcançar. Por exemplo, a Delta já existe há 60 anos, exatamente, já existe mesmo há 60 anos, já completou agora os 60 anos, mas de um grão de café passou a uma empresa gigante. Ela não era assim quando nasceu. Possivelmente, portanto, o comendador Nabar tinha a ideia, sim, de comercializar o café, talvez mais na região à volta, depois talvez tivesse já pensado, portanto, em comercializar em Portugal, mas seguramente quando nasceu, não sei se já teria a intenção de se internacionalizar. Portanto, portanto, todo o processo pode ser alterado, mas talvez ainda a raiz, não é? Como uma pessoa que é e com uma cultura da empresa que é de proximidade, de estar numa comunidade local e de tudo isso, talvez ainda se mantenha, não é? Uma visão estratégica e globalizada daquilo que seria e é, portanto, a Delta hoje ao Grupo Delta.
não é? Um grupo de proximidade. Eu acho que ainda há, portanto, também embaixadores locais e tudo isso, a acompanharem, portanto, a comunidade onde estão inseridos, portanto, tudo isso possivelmente já veio nascendo da pessoa e do empresário que era. Portanto, muitas vezes a visão é complementada, não é, dos seus próprios sócios gerentes da empresa ou dos seus próprios empresários, portanto, das pessoas que são e daquilo que querem alcançar no mercado. E, obviamente, dos objetivos maiores. Portanto, agora, se as vossas empresas estão em processo de mudança, nada melhor do que vocês projetarem aquilo que querem alcançar para daqui a 20, 30 anos. E depois pensarem, sim, no processo intermédio, não é, de chegar lá. Não sei se concordam com esta ideia. Alguém mais queira partilhar? Na força, Carla, ia acrescentar mais. Desculpa, Hélder. Na realidade, quando nós mudámos de instalações, o objetivo era nós realmente crescermos e fazermos daqui, criarmos mais filiais, digamos assim. Ou seja, temos a nossa sede, mas depois criámos filiais. O que de facto está é que nos últimos 3 anos isso foi completamente impossível e neste momento esse era o objetivo, ou seja, era crescermos, desenvolvermos, podermos chegar a outros mais zonas, dar apoio, porque o tipo de serviços que temos não é só o de venda, é um apoio também, um apoio mais social, e esse era a base. O facto é que isso não está fora de questão nesta conjuntura, ou com tudo aquilo que nós temos vivido nestes anos, deixou de ser, se calhar pelo facto da desilusão que tem acontecido, deixou de ser isso um objetivo, porque o objetivo era criar filiais e daí crescermos e aumentar. Pessoalmente depois, Carla, tenho que falar consigo pessoalmente depois e clarificarmos um bocadinho mais, porque a visão é clarificar o caminho, não é? Se eu tirar, por exemplo, os meus óculos, eu já estou a ver meio nublado, não é? Eu tenho que ajustar de novo a visão e muitas vezes é o que acontece, portanto isto é um exemplo prático. Aqui temos algumas pessoas com óculos, não é? Se nós tirarmos os nossos óculos, a nossa visão fica um bocadinho deturpada, não é? Da própria realidade que há. Então temos que procurar reajustar. Obrigadíssimo pela partilha. Carla, mais alguém quer partilhar a visão da empresa, aquilo que vocês querem alcançar no futuro? Eu posso partilhar brevemente. Eu, há pouco, quando apresentei a empresa, não disse o que é que nós fazemos. Solutions for You é uma empresa de contabilidade, consultoria e também temos seguros e formação. E eu comecei, a empresa este ano fez 15 anos. E quando comecei com uma estratégia, uma visão também, muito focada num mercado que existia, que para mim fazia todo o sentido ir por lá. E comecei em 2007, exatamente, 2007, e quando dou por mim, a seguir dá-se a crise da construção civil. E justamente o meu objetivo era trabalhar só com empresas relacionadas com a construção civil. Por isso, Carla, às vezes as coisas não correm como nós pensamos. E o engraçado, que não teve graça nenhuma, é que tive que me adaptar. E já estou cá há 15 anos. Então, isto para dizer que aquilo que eu inicialmente, eu e a minha irmã, que tenho uma sócia, que é a Filipa, que começámos, quando pensámos em criar a Solutions for You, pensámos em criar uma empresa onde tivesse soluções empresariais, em que o cliente chegasse cá e encontrasse um vasto leque de serviços que nós pudéssemos oferecer ao cliente e ele, mesmo que sejamos nós a fazê-lo ou não, saísse daqui satisfeito e com o seu problema, entre aspas, resolvido. E essa tem sido sempre a minha visão e tem continuado sempre. Às vezes a gente dá umas curvas aqui pelo meio e não vamos a direito como gostaríamos, mas isso é o que nos torna também mais fortes. Porque se as coisas também não fossem fáceis, se calhar também não teria a sua graça. E o que é certo é que nunca perdi a motivação inicial, que era ter uma empresa que servisse vários serviços, apesar do nosso core business ser sempre a contabilidade e consultoria, apoio aos negócios, mas lá está um cliente quando chega aqui e me pergunta assim: olha, Sofia, preciso de alguém para me fazer um site. Eu tenho aqui 2 ou 3 pessoas que dou o contacto. Olha, preciso de um advogado para fazer uns contratos de trabalho. Eu não recebo nada por isso, mas dou ao cliente aquela hipótese dele encontrar em nós um parceiro que lhes facilita no processo deles.
Pronto, e era isto que eu queria partilhar. Muito bem. Obrigada. E é mesmo isso, a Sofia disse aqui um aspecto que é bastante interessante, porque é impossível haver, portanto, um caminho sempre à direita, não é? Portanto, há adaptações que temos que fazer forçosamente, mesmo que não queiramos, muitas vezes somos obrigados, não é, a adotar um novo tipo de estratégias, e é isso que nos faz crescer, portanto, e que nos faz evoluir e que as vossas empresas realmente também evoluem depois. Portanto, essa adaptação tem que ser constante, e é por isso que temos que estar atentos, não é? Essa visão global não está realmente adaptada, não só aos vossos objetivos iniciais, como também, portanto, o vosso mercado alterou-se. O que é que vocês têm que fazer, não é, para chegar a esses objetivos de novo ou chegar ao público que vocês querem, não é? Portanto, aí tem que ser redesenhado todo o processo e daí a estratégia ser, portanto, devidamente, portanto, dar-se atenção a essa mesma estratégia. E seguramente as coisas podem correr melhor havendo realmente esse ajustar, não é, dos movimentos da empresa que são necessários. Muito bem, mais alguma partilha sobre a visão da empresa? Alguém gostaria, portanto, de demonstrar aquilo que vocês também já alcançaram e aquilo que querem alcançar? Eu também posso Rui, partilhar, força. já agora. Pronto. A minha empresa, ela começou há cerca de 7 anos. Na altura, na parte da consultoria informática, eu, quando abri a empresa, fiz mais ou menos um plano, ou seja, tinha objetivos a 3 anos, tinha objetivos a 5 anos e tinha objetivos a 10 anos. Pronto, tinha feito um plano do que é que eu iria, não só a nível do crescimento da empresa, a nível de colaboradores que eu queria ter a nível da empresa e a nível de volume de negócios que eu queria ter a nível da empresa. Esse plano, as coisas começaram muito bem porque eu em 3 anos consegui tudo o que eu tinha planeado para 10. Portanto, as coisas correram muito bem. Sim, a pandemia não afetou, antes pelo contrário. Nós já trabalhávamos muito remotamente porque fazemos projetos nesta área para empresas externas e consequentemente, praticamente já muitos de nós trabalhávamos remotamente e, portanto, era só mais esta questão de o que foi a pandemia, praticamente para nós não foi novidade nenhuma, porque nós próprios já utilizávamos todos estes meios que tínhamos. A única questão é que muitas vezes íamos aos clientes, porque os clientes queriam que nós estivéssemos lá durante algum tempo, e com isto os próprios clientes é que tiveram-se que adaptar e nós ajudámos, inclusive, os clientes a que tivessem este tipo de adaptação, não é verdade? Pronto. Neste momento, o que está a acontecer, e para mim um dos grandes objetivos que nós temos e temos delineados nesta área, é um pouco aqui a questão que é, a minha área é muito difícil na perspectiva de captar e reter talento, porque é uma área que existe muita procura e a oferta é bastante pouca. E, portanto, um dos meus objetivos que nós temos, entre os objetivos que temos aqui para a empresa é, obviamente, nós queremos aumentar num período de 2 anos para o dobro dos colaboradores que temos e temos que ter aqui uma visão clara de como é que podemos captar este talento, que não é fácil de maneira nenhuma, e ainda por cima, só para dizer um pouco, eu estou na zona da Figueira da Foz, portanto é aqui que tenho a empresa. Apesar de termos um escritório em Lisboa, as coisas mudam, são muito diferentes, mas nós, a maior parte das pessoas que temos aqui nesta zona centro. Pronto. E é nesta zona que eu também quero investir, porque é difícil captar talento, mas é mais fácil retê-lo, digamos assim. Pronto. A qualidade de vida é diferente e as pessoas aqui depois adaptam-se e ao mesmo tempo a nível da questão de salarial e tudo, é tudo igual ao que se faz em Lisboa e tudo que se pratica em Lisboa, portanto, e as pessoas depois acabam por ser compensadas nas outras áreas que não têm, nomeadamente na questão da qualidade de vida, do arrendamento, dos valores que aqui se praticam, que não tem nada a ver com a zona de Lisboa. E, portanto, aceitam neste pilar que é como é que nós vamos fazer, que estratégia vamos ter para realmente aumentar o número de colaboradores, ou seja, captar este talento. Como é que nós vamos fazer, obviamente, nós temos parcerias para solidificar este tipo de parcerias que nós temos a nível da empresa, portanto, que é muito importante porque a partir disso, obviamente, nós obtemos os nossos projetos, e obviamente, como é que nós vamos conseguir aumentar o nosso volume de negócios em 3 anos em cerca de 30%. Pronto, 30%, ótimo. Muito bem. É um pouco isto em termos globais daquilo que tenho para a empresa. Estratégia global, sim. Sim.
A nível da agência de viagens, já agora se me permitem, Hélder, muito rapidamente, pronto. Força. Na área da agência de viagens, as coisas mudaram todas. A agência de viagens é uma empresa que é mais recente, digamos assim, tem cerca de a volta de 4 a 5 anos. A estratégia inicial tendo uma agência de viagens, passava inicialmente não só a parte da venda de viagens ao público em geral, mas passava muito pela parte corporate. Nós queríamos ser uma empresa, algo que tivesse um bocadinho mais e que permitíssemos todos os serviços que pudesse, obviamente, uma empresa necessitar para os seus colaboradores, para os seus clientes, seja o que for, a nível de todo o planeamento e planificação das próprias viagens. Isso era um dos nossos grandes objetivos. E as coisas não se concretizaram devido à pandemia, pronto, e agora temos que nos reformular devido a isso. E havia outra componente muito importante, que era: nós vivendo aqui numa cidade, e estamos aqui a falar da Figueira da Foz, tem uma grande capacidade em termos de turismo, no entanto, vive muito, cerca de 2 a 3 meses por ano, e nós queríamos dinamizar aqui a própria cidade e, consequentemente, neste caso, o que é que podíamos fazer? Ou seja, a pessoa que vem aqui, o que é que pode fazer, além de aproveitar o sol e a praia, para que é conhecida a cidade, e nós proporcionarmos outras coisas, e nomeadamente outro tipo de experiências e tudo o que essa aqui em volta, porque eu próprio nasci aqui na zona e conheço tudo à volta o que é que se pode fazer, e pode-se fazer aqui muita coisa, e era mesmo nesse sentido, e nós próprios delineámos algumas coisas, fomos com a Câmara, ou seja, delineámos uns poucos esta estratégia. A pandemia deu-nos cabo disto tudo, foram 2 anos muito difíceis nesta área, as coisas estão-se a remodelar, estão a subir, a aumentar um bocadinho, vamos ver se agora a crise não nos vai outra vez estragar esta parte, mas continuamos com estes objetivos, ou seja, era um pouco aquilo que a Sofia estava a dizer. O que nós pensávamos no início, continuamos com eles. Tivemos que nos readaptar, é verdade, levámos um grande tombo aqui na agência, mas vamos ter, e estamos já um pouco à espera que seja isto, e lá está. Temos que, calhar, afinar um bocadinho melhor como é que nós vamos lá chegar e quais são os detalhes para chegar a este objetivo. Claro, claramente, são essas afinações, Rui, é mesmo isso, portanto, são extremamente importantes em alturas como estas, não é? Portanto, e nós agora que temos inflação, portanto, eu não quero ser pessimista, porque um coach nunca é pessimista, não é? Temos que encontrar sempre as soluções. Então temos que, perante o cenário existente ou um cenário futuro, precisamente ver o que é que podemos contornar e alcançar, portanto, de outra forma, porque às vezes temos que circular, não é? Portanto, mais devagar ou mais atentamente, porque certamente existem oportunidades de outras formas e muitas vezes temos que redesenhar o nosso próprio negócio, que isso é fundamental para depois, ou alterar mesmo parte da atividade. Portanto, durante a pandemia já houve pessoas que alteraram completamente as atividades delas e foram para outras atividades. Aqui o Rui tem 2 atividades distintas. Obviamente que também, portanto, a parte informática foi privilegiada, obviamente, portanto, devido também às necessidades, e lá está, temos que olhar para o mercado, e isso é extremamente importante para desenvolver-se depois, não é? Portanto, eu não ia dizer, portanto, uma visão mais segura, porque não existe a visão mais segura, mas uma visão mais ponderada, não é? Portanto, porque muitas vezes temos que ponderar, não é, os pontos que essa visão tem. E obrigado pela vossa partilha. Portanto, não sei se alguém ainda gostaria também de mostrar, portanto, a visão da vossa empresa em poucos segundos, que depois eu vou pedir outras partilhas, não é? Mais daqui a pouco. Sim. Então vamos avançar, e depois outras pessoas que ainda não interviram vão intervir aqui noutra parte da apresentação. Obrigado então. Então vamos a isso. Portanto, agora aqui ver realmente a parte da apresentação, a ver se está tudo ok. Ok. Agora já está. Compartilhar de novo. Ok. 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 Ora, lá está. Isto quando se troca, acontece que isto ainda não está estabilizado também. Ora, vamos aqui a compartilhar a tela. Ok, agora já está. Vamos lá. Já estão a ver a tela outra vez, certo? Sim. Por completo. Sim. Por completo, muito bem.
Aqui às vezes aqui há alguns percalços. Muito bem, então é mesmo isso. Portanto, essa visão e a estrutura que essa visão comporta, vamos pedir aqui algumas perguntas para como é que nós conseguimos chegar ao grande objetivo do negócio, essa visão mais alargada, e existem aqui algumas perguntas que vocês podem até tirar uma fotografia aqui, ou apontar, portanto, para demonstrar, não é, qual é a vossa visão da vossa empresa. Portanto, vamos ver, por exemplo, que vantagens é que vêm, portanto, em trabalhar convosco e não trabalhar com a concorrência. Que vantagens é que tem ou que vantagens é que oferece a vossa empresa no mercado. E depois, obviamente, que atributos positivos gostariam de referir, não é? Se é preferível trabalhar com a vossa empresa, de que forma é que se demonstra esses atributos positivos e como é que eles são, portanto, referidos, não é? Em relação a outros negócios. E depois, obviamente, aqui é um resumo do que estava a referir, que é o que é que diferencia a vossa empresa. Se a vossa empresa for uma cópia das atividades de outra empresa semelhante dentro do vosso setor, obviamente não vai acrescentar valor e as pessoas podem não notar, portanto, o vosso esforço comercial. Mas se vocês encontrarem alguns pontos que se diferenciam, não é? Portanto, a nível da vossa concorrência, vocês vão ganhar vantagens. Se vocês, por exemplo, ainda forem pioneiros ou inovadores em determinados pontos, vocês vão ganhar face à vossa concorrência. Sendo pioneiros, são únicos, não é? Gerar essa unicidade também, portanto, dentro dos vossos setores de atividade, dentro das vossas empresas. Concordam com a ideia de acrescentar pontos únicos à vossa empresa? Então, pronto, vamos pensar que pontos únicos é que são esses que possam diferenciar os vossos negócios. E podem agrupar esses pontos para depois, com algum cuidado e alguma reflexão, me poderem referi-los ainda, portanto, na sessão de amanhã. Que eu vou depois me lembrar onde é que vocês se diferenciam. Portanto, vai ser, portanto, uma das perguntas. Agora, que palavras vocês descrevem melhor, portanto, o vosso negócio? Que vantagens vêm? Portanto, lá está. Portanto, tudo isto é importante até chegarmos aos pontos de diferenciação. Ora, aqui está também a parte não só da diferenciação da vossa cultura de empresa, mas também como é que vocês trabalham no mercado, como é que vocês conseguem definir também internamente essa cultura de empresa, que valores é que sustentam essa cultura de empresa, que comportamentos existem, também que normas é que vocês privilegiam, qual é essa missão. Portanto, há pouco vimos, portanto, a visão, a missão e os pontos de cultura estão também interligados, não é? Portanto, para criar uma estrutura base de apoio ao trabalho diário das vossas empresas e seguramente essa cultura da empresa, quer internamente expressado, quer depois também vislumbrado por os valores, o que é que podem confiar em vocês, o que é que pode estar, portanto, sob a base desse trabalho com o mercado. Se vocês definirem esses mesmos valores, portanto, e a forma como estão a trabalhá-los, seguramente podem atrair também, portanto, o vosso público-alvo ou públicos-alvo. Bem, até aqui. Certo? Muito bem. Então, dentro desta cultura da empresa, podemos ver que tipo de valores existem, ou quais os valores que vocês permeiam mais e que são mais importantes para vocês. Interromper de novo, portanto, o compartilhar da tela e vamos ver de que forma é que vocês também expressam esses valores. Que valores é que vocês permeiam mais nas vossas empresas? Ora, quem ainda não abriu os micros, já há pouco vamos falar desses valores das vossas empresas ou que vocês querem agregar também, portanto, na vossa cultura empresarial. Força. Agora faço esta pergunta à Sandra, à Francisca, também ao Cirilo. A Sandra já tem o micro ligado. Força, quais são os valores mais importantes para a Sandra no seu trabalho diário da sua empresa? Portanto? Bom, para mim os valores mais importantes é ser honesta com os clientes que me surgem, porque a partir do momento que eu estou a trabalhar com a saúde e bem-estar, que é a aromaterapia,
não posso estar a induzir em erro o cliente a dizer que lhe vou arranjar a solução mágica para ficar curado sem ele ter trabalho nenhum, não é? E então eu explico sempre tudo como funciona com a aromaterapia, sou o mais honesta possível, porque muitas das vezes, e é sempre a aromaterapia que vai desbloquear certos pontos emocionais das pessoas, mas para isso também é necessário uma base, que a base é uma boa alimentação, fazer desporto, conseguir encontrar uma paz interior, e então é fundamental sermos honestos com esse cliente. Muitas das vezes, quando eu começo a explicar qual é como é que a função da aromaterapia, muitas das vezes as pessoas desligam logo. Porquê? Porque vai dar trabalho, tem que haver uma mudança, uma aceitação que muitas das vezes os nossos problemas surgem das nossas decisões, né? Decisões más que fizemos, escolhas más, vamos lá, fizemos ao longo da nossa vida. É muito fácil nós desculparmos com os outros, foi isto que aconteceu, foi aquilo que aconteceu, foi o outro que fez, mas não, as nossas escolhas são nossas e explicar isso, e a aceitação é difícil, por isso é que eu prefiro ser sincera e dizer logo à pessoa que não consigo ajudar a partir do momento que não há uma aceitação, do que estar a iludir a pessoa, olha, tem que usar este óleo, custa tanto, tem que usar o outro óleo, custa tanto, e chegar depois a uma situação que a pessoa diz, ai, você anda-me a enganar. Acho que ser honesto... A honestidade é um dos pilares fortes, portanto, da Sim. atividade da Sandra. Muito bem. Exato. Existem outros valores também importantes para a Sandra? Sim, também temos que ser bastante criativos, também em relação a cada cliente, não é? Porque eu trabalho com vários tipos de pessoas e com crianças, e nós temos que saber lidar com isso e temos que ser bastante criativos também. Muito bem. Obrigado também, Sandra. Mais valores importantes dentro das vossas empresas que vocês permeiam? A Francisca, o Cirilo, também podem ativar os vossos micros, força. Um dos princípios da minha empresa, que eu quero muito que seja aplicado e é a transparência no negócio, que é muito, muito importante. E a comunicação também é muito importante, é um dos nossos princípios, a honestidade, todos esses princípios que fazem parte de uma pessoa, não é? Porque nós temos que ser honestos, nós não somos honestos com as pessoas, nós estamos a ajudar pessoas, nós não estamos a vender casas, não é? E é um pouco por aí, a honestidade é muito importante. Semelhantes valores, exatamente, como a Sandra. Muito bem, essa transparência também é fundamental. Obrigado, Francisca. Cirilo, quais são os valores mais importantes para si também? E para a Ecocoisas? Está-me a ouvir, Helder? Sim, agora sim, sim. Pois, eu também partilho do valor da honestidade. Eu acho que um negócio, se quer ter futuro, não pode querer o cliente para uma única vez. E tem que ser honesto para que o cliente saia e se sinta agradado e não se sinta enganado. Não conseguimos fazer isso com toda a gente, como é óbvio, há sempre pessoas que não gostam da maneira dos serviços que nós oferecemos ou da forma como foi a relação com a empresa. Mas pronto, é um dos principais valores, é a honestidade e as pessoas e nós e os funcionários serem claros, o mais claro possível com os clientes. E sempre que há alguma situação, pois nós esclarecemos e trabalhamos para esclarecer o cliente até ao momento em que ele queira ser esclarecido, porque há muita gente que faz ali, marra ali naquela situação e dali não passa, e pronto, também temos que saber quando é que chega. E já chega de explicações e argumentações e acabar ali com algum bate-boca que possa existir. Ok, muito bem, obrigado também, Cirilo. Vamos voltar aqui a compartilhar. Eu já tenho mais perguntas para vocês, tanto também. Ok, já estão a ver de novo a tela, não é? Eu vou perguntando isto que é para certificar que vocês estão a acompanhar, portanto, a apresentação. Portanto,
Depois, os objetivos. Portanto, vocês já falaram também sobre os vossos objetivos, que são bastante importantes. E aqui há a tónica de trabalharmos com objetivos SMART. Não sei se já tinham conhecimento do que eram objetivos SMART, já ouviram falar, portanto, o vosso dedo pode acionar. Se já ouviram, obviamente, a Sofia também já ouviu. O Rui também, sim senhora, muito bem. É mesmo isso, portanto, trabalhar com objetivos SMART significa que nós trabalhamos de uma forma também muito mais específica. Este portanto, vem aqui acrescentar o S, não é? Portanto, sendo específicos, se nós conseguimos escrever os nossos objetivos, daí que é muito importante, há pouco, portanto, vocês também podem fazer um exercício até para também ainda a sessão de amanhã, é escreverem os 3 maiores objetivos que querem alcançar em 2023. Depois vou-vos perguntar isso amanhã. Portanto, podem ir pensando, portanto, tomar nota, os 3 maiores objetivos para as vossas empresas para 2023. Portanto, isto é uma sessão complementar, já estamos aqui a tirar algum trabalho, inclusive para amanhã, e depois, quando há pouco falávamos sobre os KPIs, realmente os objetivos têm que ser medidos. Se não forem medidos ou quantificáveis, não é? Portanto, temos que saber quantificá-los para poderem ser mensuráveis, para poderem ser medidos. Então, se temos um X objetivo, portanto, por exemplo, em faturação, chegar a 100 mil euros, 200 mil euros, 1 milhão, etc., daqui a quanto tempo, não é? Portanto, o que é que vamos fazer para lá chegar, não é? Dividir a nossa atividade e X clientes, X contactos, etc. Portanto, temos que começar a medir todo o nosso trabalho, quer na área comercial, quer depois em outros departamentos da empresa. E, seguramente, nós podemos trabalhar esses objetivos para os tornar alcançáveis. Exatamente. Se estamos a medi-los e temos um ponto de chegada, vamos ver como é que vamos alcançá-los. É importante também criar objetivos intermédios, não é? Um objetivo máximo só, daqui a um ano eu quero chegar assim e ser um pouco irrealista. Não é? Por exemplo, eu quero chegar a 40 milhões e hoje estou a faturar meio milhão. É possível, com alguma estratégia, sim, durante um ano. Agora, vamos ver, ser coerentes para aquilo que vamos batalhar e vamos estruturar, também poder apresentar um resultado útil num tempo, não é? Portanto, isto tudo formam os objetivos SMART. Muito bem, então qual é o vosso plano para 2023? Mais uma vez, não só hoje vamos aqui, portanto, poder pensar sobre o plano de ação, poderá, portanto, estar a chegar, não é, portanto, às vossas empresas, ok, o Ciro vocês levantar um bocadinho, ok, é mesmo isso, e depois ver o que é que vamos, então, verificar para 2023 que possa ser incluído dentro do nosso plano de ação. E esse plano de ação deve sim ter, portanto, em atenção todos os departamentos que vocês querem trabalhar, portanto, os departamentos que poderão fazer com que esse plano de ação seja concretizado. É muito importante, não é só a área comercial, pode ser a área de equipa, portanto, há pouco o Rui estava a falar sobre a área de equipa, quer chegar a X colaboradores também, portanto, no caso da Carla, portanto, poderia ser, portanto, também até replicar novas lojas, aumentar, diversificar, portanto, isso tudo são objetivos que vocês também podem ter, tanto junto da vossa empresa para 2023. Ok, então, sobre esse plano, vamos trabalhá-lo melhor, evidentemente, amanhã, portanto, é por isso que amanhã temos o plano estratégico para 2023, e aqui, portanto, o quinto ponto tem a ver, portanto, dentro dos 7 pontos da estrutura mais funcional, tem a ver também, obviamente, como é que podemos apresentar o nosso organograma da empresa. Lá está, o organograma, como disse há pouco, ele pode ser funcional, aqui vemos as funções, não é? O diretor, presidente, depois os vários diretores, um diretor de marketing, um diretor financeiro, um diretor de operações, portanto, vários outros diretores que depois cada empresa, por exemplo, se entra numa área de produção, tem que haver se calhar um diretor de produção, um diretor de logística, portanto, há vários tipos de direção ou de direções que não estão aqui mencionados, mas que podem ser adaptados claramente ao vosso negócio. A minha pergunta é, e vocês podem acionar os dedos, se existe este organograma dentro das vossas empresas. Ele está desenhado?
O organograma atual e o do futuro. Está ou não está? Ainda não? Ok. Quem é que já tem o organograma desenhado? Ok, então pronto, muito bem. Então temos também aqui algum trabalho. Esta parte, depois, evidentemente, quando nós temos os departamentos montados, podemos começar a verificar dentro de cada departamento o que é importante, não é? Portanto, estruturar também. Dentro do departamento de marketing existe o departamento comercial, aqui poderia estar o departamento de comunicação, dentro do departamento de comunicação, que áreas é que vamos abranger, por exemplo, as relações públicas, o social media, portanto, podemos complementar, não é? Portanto, aqui desenhar depois internamente cada um desses departamentos segundo as necessidades e segundo os objetivos que a empresa tem, não é? No futuro. Já está, portanto, os KPIs que há pouco falávamos, são os Key Performance Indicators, os tais indicadores de desempenho, formam o sexto ponto. Este sexto ponto, e aqui posso mencionar os indicadores, por exemplo, aqui é uma atividade que o coach tem, portanto, dentro da minha área comercial, por exemplo, aqui está mencionado para construir a minha base de dados, quantos contactos é que eu posso fazer, quantas cartas enviadas, ou quantos e-mails, presenças em masterclasses, em workshops, tudo isso, chamadas efetuadas, quantas chamadas, eu posso quantificar aqui o meu objetivo de cada um dos itens que eu quero, portanto, mensurar ou medir, e depois, evidentemente, segundo esses objetivos, eu vou começar a pontuar. Aqui, por exemplo, está a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se houver uma empresa que também tenha atividade num sábado, ou alguém do departamento, ou poderá ser até quinta, mediante, portanto, o trabalho que é feito durante a semana, mas convém todos os itens que são comportados dentro desse departamento estarem mencionados. Não é preciso ser exaustivo, mas os principais ou aqueles mais importantes que vos façam mais uma vez medir o pulso ao negócio, não é? Se estiver a medir o pulso ao negócio, vai permitir vocês, portanto, contabilizarem e medirem. E se medirem diariamente, conseguem verificar realmente onde estão. Às vezes pode ser um bocadinho mais desafiante o início, mas depois, no final do mês, no final de cada semana que vai passando, agrupando as semanas para o mês, para o trimestre e tudo isso, é mais fácil vocês agruparem os vossos números. Faz algum sentido? Sim? Muito. Já estão a fazê-lo nas vossas empresas ou não? Agora vou interromper, porque isto acho que é bastante importante nós falarmos um pouco sobre isto. O que é que está a acontecer nas vossas empresas? Como é que vocês medem o vosso trabalho diário? Força, quem é que quer partilhar? Podem acionar os micros, sim. A Sandra tem o micro acionado. Quer partilhar connosco? Bom, eu, como expliquei hoje ao Hélder, eu estou a iniciar novamente. Fiz uma paragem durante 3 anos, praticamente. E então agora é começar tudo de novo. Por isso, algumas coisas aqui são todas novidades para mim, pronto. E pronto, é agora uma aprendizagem. Exatamente, e a colocar em prática, que eu já vi que vocês estão a tomar notas, isso é importante. Mais uma partilha, portanto, alguém está a medir, não de uma forma tão estruturada, portanto, mas a medir de alguma forma estruturada esses indicadores de desempenho. Francisca também acionou o micro. Sofia, qual das duas quer falar primeiro? Força. Eu posso falar só aqui na minha área. Eu tenho alguma dificuldade, apesar de estar a trabalhar também nisso, tenho alguma dificuldade em medir um palavrão que é muito subjetivo, que tem a ver com a produtividade. Porquê? Porque as minhas tarefas eu vou medindo-as porque elas são executadas, e eu, em última análise, vejo se elas são executadas porque não cumpro a falha da entrega das declarações. Mas isto há uma série de outros fatores para além deste, e às vezes é difícil, é desafiante arranjarmos aqui forma de quantificar termos tão subjetivos como a produtividade, o desempenho,
até a própria motivação que as pessoas têm, a dedicação que têm, e pronto, estou aqui a arranjar um conjunto de vários fatores que permita verificar, obviamente, alguns aspectos da empresa e depois o caminho que eles vão Então, tomar. Sofia, vamos já acionar aqui algumas medidas. Então é assim, portanto, tu tens diversas atividades, desde a complementaridade de seguros, portanto, a contabilidade, não é, tudo isso, não é? Agora, em cada uma das áreas, se tu começares a pensar, e é o que vamos falar ainda hoje daqui a pouco sobre o Manual de Procedimentos, se nós começarmos a verificar as funções principais em que cada departamento elas existem, não é? Portanto, temos que dissecar as coisas por partes, não é? Começar do global para o particular. Se começarmos tudo à misturada, não é? Aí não vamos conseguir, portanto, medir nada, porque pode estar tudo muito junto. Mas o segredo é precisamente começar a dividir primeiro os departamentos da empresa, dentro dos departamentos, que tipo de atividades é que se faz dentro de cada um deles, não é? Por exemplo, a contabilidade. Tu tens que tipo de contabilidade? Trimestral, mensal, por aí fora, não é? Sim, tem tudo. Tem simplificados, contabilidades organizadas, mensais, IVAs mensais, trimestrais, isentos. Ok. Exemplos, exatamente. Depois tens, dentro de cada setor de atividade, qual é que tu privilegias mais? Tu há pouco estavas a falar, portanto, dás mais, ou que davas antes jefes à construção. Agora, que tipo de clientes tens, não é? Ok. Dentro de setores, não é? Sim. Depois, ainda dentro desses setores, tens objetivos maiores de alcançar outro setor, ou os setores que estás a trabalhar são aqueles setores, os principais e aqueles que tu queres manter, ou queres outros, não é? Portanto, já estou a pensar aqui a área comercial também, não é? Sim. Por exemplo, que é uma das áreas, não é? Porque qualquer empresa tem que também dar atenção à área comercial, não é? Portanto, depois, Sim. agora, dentro dos 10 elementos da tua equipa, o que é que eles fazem? Dentro de cada departamento, começas pelo organograma, ver o que é que cada um está a fazer dentro desse departamento e agora reunir com a equipa pode ser uma mais-valia, perguntar a eles, então, quais são as tuas funções? Mediante as funções, a discriminar as funções. Temos outra árvore a ser decomposta. E é precisamente isso. Portanto, cada vez que vamos pegar numa árvore, vamos tirar determinados frutos e vamos agrupá-los. E isso será mais fácil verificar, então, que tipo de atividades, que tipo de tarefas é que nós temos. As tarefas principais, secundárias e por aí fora, não é? Portanto, podemos até determinar isso. Tarefas principais, tarefas secundárias, e aí vamos agrupando, não é, as atividades principais. Depois, lá está, para poder medir, dentro de cada uma dessas atividades, temos que criar objetivos para as atividades. Dentro da área comercial, eu quero durante a semana ter 20 contactos para clientes. Portanto, depois quero ter 3 deles, os principais, dentro deste setor. Depois quero fechar um. Depois, agora quero enviar, por exemplo, até o dia 20, X para vários clientes, os trimestrais, depois agora os mensais, e depois verificar se estão a conseguir tudo isso. Portanto, depois lá está, portanto, temos que dividir para depois lá está o multiplicar. Isso é a alavancagem dos sistemas. É mais ou menos isso. Não sei se te ajudei. Sim. Por acaso esta sugestão de discriminar as funções de cada pessoa e depois atribuir, porque eu estava a ver esse quadro, atribuir pontos de acordo com as tarefas, se elas são executadas ou não e os timings em que são, sim, permite já aqui criar indicadores quantificados. É porque às vezes eu costumo dizer, e contra mim vou falar, não é? Porque amanhã vou falar sobre o planeamento estratégico nas empresas em relação à parte financeira. Mas há temas que são muito subjetivos, nós intrinsecamente sentimos que devemos premiar ou sabemos com quem contamos e sabemos quem veste a camisola e por aí fora. Mas quantificar de forma justa, para que todos saibam e estejam todos a concorrer, né? Estejam todos a jogar o mesmo jogo, nem sempre às vezes é fácil, não é? Exatamente. Lá está, aí temos que agrupar primeiro a informação,
escutar também a equipa, porque às vezes eles Uhum. podem ter ideias para até melhorar o trabalho deles e sugestões Certo. que são faladas, e depois, dentro desses objetivos da equipa, da empresa, criar aqui uma ponte e tudo isso, e depois começar a medir, portanto, começar a Uhum. criar esses vários itens para serem medidos, e depois, claramente, portanto, é começar. Eu já estive numa empresa que hoje vou apresentar aqui também, portanto, a parte da estrutura deles, portanto, do manual de procedimentos. Havia duas senhoras, elas já eram 6 numa companhia de seguros, que estavam a competir muito entre elas a ver quem é que ganhava os prémios os semanais. Portanto, os prémios, já depois que estipular talvez alguns prémios, e os prémios podem ser, portanto, considerados de uma outra forma, portanto, e tudo isso. Há mil e uma coisas, e evidentemente que depois nós podemos falar a nível individual com cada um de vocês. A Francisca também tinha acionado o micro, portanto, não sei se esse trabalho também está a ser, portanto, produzido, não é? A nível dos KPIs, Francisco, dos indicadores-chave de desempenho. Eu vou utilizar a palavra portuguesa ou a frase portuguesa que é mais interessante. Nós somos portugueses, força. Sim, nós temos que medir em questão dos contactos, de angariações, de vendas, das escrituras. Nós medimos, eu habituei-me muito desde que iniciei esta profissão, há 19 anos atrás, a medir tudo quando fui comercial, hoje como empresária desde 2017, a medir montes de coisas, não é? E inclusivamente aquilo que eu tinha dificuldade era na minha produtividade, a minha própria produtividade, porque queria fazer tudo. E há várias ferramentas hoje, uso uma simples, muito simples, porque eu experimentei várias e funcionam, mas comigo funciona uma que mede, que é o Todoist, que é uma ferramenta onde eu coloco as minhas prioridades do dia. E nós medimos muita coisa, porque tem que ser medido, porque é um investimento, eu faço um investimento na empresa e eu tenho que medir de onde é que vêm os contactos, de onde se fazem escrituras, de várias coisas. Medimos quase tudo. Eu meço muita coisa. Muito bem, um bom exemplo. Até mesmo o departamento de comunicação, porque nós aqui estamos online, há investimento também nas redes sociais, claramente estamos a fazer o bom investimento ou não, portanto, porque já há partes onde vem a análise já numérica daquilo que é feito, portanto, e depois é realmente agrupar essa informação. É muito importante agrupar essa informação. Não sei se o Cirilo, a Carla ou o Rui querem também, portanto, intervir, segundo as métricas que estão a utilizar, os indicadores que estão a utilizar. Força. Rui, sim, força. Sim. Na minha área é um pouco diferente, ou seja, essa questão, porque ou seja, como é que eu consigo explicar? Todas as pessoas estão incluídas em determinados tipos de projetos, e obviamente esses projetos, ou seja, tudo o que são estipulados, nós utilizamos uma metodologia no qual são estipulados 2 em 2 semanas, chamamos de um sprint, e portanto dentro daí cabe o que tem, ou seja, existe uma panóplia de tarefas para cada uma das pessoas e elas têm que fazer ou têm que cumprir de acordo com o que estimam que são capazes de fazer. Portanto, e com isso nós medimos sempre se em 2 semanas se consegue entregar algo, então é porque obviamente o que é que se entregou, o que é que não se entregou, o que é que se tem a melhorar, o que é que não se tem a melhorar, e portanto existe sempre este tipo de avaliação que é sempre feito, portanto, ou seja, e nós, cada pessoa que está dentro de projetos, e são vários projetos, são projetos totalmente diferentes, portanto nós não temos, não são muitas pessoas, mas às vezes uma pessoa está num projeto, outra está noutro, outra está noutro, estão metidos em equipas, digamos assim, tendo isto, e cada um tem responsabilidades diferentes, porque obviamente temos aqui uma hierarquia, há pessoas com mais experiência, menos experiência, e elas próprias têm algo que nos projetos têm responsabilidades exatamente diferentes, e portanto é também uma das coisas aquilo que estávamos a falar ao bocado dos pontos de emprego, para mim a responsabilidade é muito importante, porque não só com o que está a fazer, mas propriamente com a própria empresa e com as pessoas que estão dentro da empresa, a responsabilidade de uns para com os outros. Isso é muito importante também, é um dos grandes pilares que eu tenho aqui a nível da empresa. E portanto a medição é feita assim, ou seja, diariamente as pessoas têm as tarefas para cumprir, obviamente, e de acordo com isso é medido se consegue ou não. Depois temos um grande objetivo, que é o objetivo de 2 semanas depois, e 2 semanas depois é quando fazemos as apresentações, quando as pessoas fazem apresentações, e consequentemente sabemos se o objetivo que tínhamos planeado para 2 semanas se está a ser cumprido ou não. E depois o objetivo a longo prazo é quando temos, por exemplo, uma entrada de uma aplicação a alga produção a 2 ou 3 meses, ou uma versão número 1, ou uma versão número 2, ou uma versão número 3, e consequentemente conseguimos cumprir esses objetivos
para lá chegar. Portanto, é um pouco assim que é a medida que o que nós temos aqui internamente, esta questão dos KPIs, como nós chamamos, porque também, obviamente, é um pouco isto que nós fazemos e nós conseguimos ver porque fazemos gráficos de Gantt e conseguimos perceber muito bem como é que as coisas estão a evoluir. Pronto. Nesta área, as coisas já estão intrínsecas e, portanto, é mais Sim, a parte informática obriga a vocês terem obriga realmente tudo, noção. exatamente. Pois, Exatamente. Pronto, e como a Francisca estava a dizer, nós temos as aplicações todas de gestão e praticamente a pessoa só introduz lá os valores e aquilo no fim desenha tudo o que tiver para desenhar e consequentemente conseguimos tirar as relações daí que tiramos, obviamente. Pronto. E 2 em 2 semanas há sempre retrospectivas para perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que temos que mudar, o que é que não temos que mudar e portanto é um pouco este ciclo que aqui acontece. Pronto. A nível da parte da agência de viagens, temos alguns KPIs também, com essa questão das vendas, dos orçamentos, dos contactos, mas aqui eu precisava delinear um bocadinho mais, porque também não é muito bem a minha área, não é? Ao fim e ao cabo, e é um pouco aquilo, se calhar, que tenho que tentar entender um bocadinho desta área. Ok. Temos que olhar para os departamentos, mais uma vez, não é ver, portanto, dentro das funções que estão, portanto, a aferir, não é? Portanto, diariamente, ver o que é mais importante e depois lá está, portanto, olhar dentro dessas atividades e comparar com objetivos que tenham. Evidentemente, às vezes há programas e às vezes já há uma matéria muito simples que é um próprio Excel que vocês podem medir enquanto não têm o programa ativo, não é? Ou enquanto não encontram uma solução melhor. Portanto, é importante é que vocês comecem de alguma forma, portanto, a medir todo esse trabalho, seguramente, portanto, perante esses objetivos que têm, porque isso é uma parte estrutural fundamental, não é, nas empresas, que é para verificar se esse caminho da tal visão estruturada que a empresa tem está ou não está, portanto, a navegar nessa mesma direção. Sim, senhora. Carla, não sei se quer intervir, se pode, portanto, se está connosco desse lado também. Não estou a ver, portanto... Sim. Ótimo, muito bem. Como é que também estão a medir, portanto, os vossos KPIs no seu quiosque? E assim, nessa tipo de medição que vocês falam, ou seja, de avaliação, a única coisa que nós temos o mapa que nós avaliamos, que tipo de, nós trabalhamos, é mais no artigo, porque nós trabalhamos no atendimento ao público direto, é o tipo de serviços que estamos a fechar, o que é que realmente está a ter benéfico, ou seja, o que é que há adesão, o que é que não há adesão, temos mesmo criado por famílias, digamos assim, o tipo de serviços e artigos que temos, e é nesse setor. A nível pessoal, não temos essa. Há bocadinho estavam a falar do cronograma, acho que é assim que se chama, nós não temos esse tipo de cronograma, nem nunca fiz algo desse género, porque sempre passou muito a gestão por mim. Hoje em dia já tenho também alguém que me dá apoio, mas ainda é tudo muito por mim. Não tenho ainda essa estrutura, digamos, para poder. Embora gostei, penso que a rapariga da contabilidade, não me recordo como ela se chama, gostei da ideia de quando o Helder estava a falar de aproveitar, ok, tem IVAs a 3, a 6 meses, a mensal e tudo mais, e depois cada um delegar as suas tarefas, e depois aí acho que a parte de fiscalizar, digamos assim, de conferir se foi feito. Sim, eu também tenho um mapa desses, mas na prática depois ninguém o faz, ninguém o utiliza, se calhar porque não faço essa fiscalização, não faço esse controle. Ele existe, é apresentado, mas depois não é controlado, digamos assim. Penso que seja, se calhar, essa a falha. Exatamente, a monitorização, ainda por cima, quando existem ferramentas, é importante, portanto, acionar as ferramentas, como é óbvio, portanto, mas seguramente. Depois eu hei de falar melhor com a Carla, porque eu acho que a Carla tem algum dinamismo empresarial, não é pelo que eu já percebi, portanto, seguramente sim, se já tem, portanto, alguma base, pode-se implementar aí algumas normas mais interessantes. Por exemplo. Sim, acredito que sim. Aquilo que neste momento me satura um pouco mais é realmente os recursos humanos. É aquilo que mas acho que isso deve ser em todos os setores. Já também ouvi falar o outro rapaz também, a parte dos recursos humanos, de ter o pessoal certo para a atividade, o encontrar a pessoa que realmente que queira fazer não só pela casa, mas pelo cliente também, às vezes não é fácil. Porque as pessoas às vezes é mesmo no final do mês o deles e o resto é pá.
Lá está a cultura da empresa. Se for veiculada essa cultura da empresa, é importante logo no início do recrutamento, porque muitas pessoas, eu aqui teria pano para mangas para agora para falarmos sobre a área de recrutamento, porque realmente é uma área muito delicada, porque muitas vezes nós temos as urgências de encontrar as pessoas, mas não tivemos a urgência de procurar um pouco mais cedo. E então queremos contratar e muitas vezes vamos contratar os primeiros que aparecem e não selecionamos. E muitas vezes o que acontece é que vamos dar, portanto, àquela pessoa a possibilidade, portanto, de estar connosco, mas pode não ser até a pessoa certa, porque pode não ter os mesmos valores, a motivação, um conjunto de situações que estão dentro da área da cultura empresarial e que não bebem essa cultura, talvez nem nunca vão poder chegar a beber dessa cultura, que é a nossa, independentemente que nós a possamos demonstrar, não é? E cultivar e formar esses recursos humanos, mas muitas vezes sim, temos que ter também cuidado depois na primeira fase, na fase inicial, como é óbvio, não é? Portanto, mas, sim, senhor. Mas nas pessoas que existem, obviamente podemos formá-las, não é? Podemos formá-las também portanto, na base da nossa cultura da empresa. Oh, Hélder, eu tenho assim, olha, eu já contratei, e isto eu falo por experiência de muitos anos de empreendimento, de contratação, que é, já contratei com baixa escolaridade, com alta escolaridade, licenciados, com mestrados, com tudo, as pessoas vendem-se muito bem. Primeiro, segundo mês as coisas até correm bem, a partir daí é um encosto que é demais. Ou sou eu que trabalho numa zona que realmente benza de Deus, mas eu garanto-vos, não é fácil, de maneira nenhuma. Vendem-se muito bem. Há pouco estava a ouvir melhor a Carla, temos algum ruído na ligação com a Carla. Ok. Agora está um bocadinho melhor. Agora está um bocadinho melhor, sim, sim. Eu estava a dizer, eu já contratei todo o nível de escolaridade e posso dizer que neste momento o que eu mais digo é as pessoas vendem-se muito bem até os 2, 3 primeiros meses. A partir daí encostam-se demasiado. É o deixa andar e por mais que a gente às vezes batalhe, é exaustivo. E eu trabalho com muita gente. Eu tenho 4 numa empresa e 7 noutra, por isso não tenho 2 funcionários, tenho um bom par deles e posso lhe dizer que vendem-se muito bem. Na entrevista, então, vendem-se espetacularmente bem. Aí temos que fazer várias fases da entrevista, que eu depois também posso falar melhor com a Carla, não é o tema, mas a análise disso, a questão de motivações, um conjunto de ferramentas que podem também facilitar um pouco a triagem, não é? E depois poderei também falar, se a Carla desejar, portanto, também sobre essas situações. Muito bem. Obrigado também pela partilha. Muito bem, vamos acelerar agora um bocadinho mais. Temos aqui ainda alguns slides. Vamos voltar aqui à tela. Apresentação, ok. Daqui, ok. Voltar a compartilhar. Ok. Estão a ver de novo a tela bem, não é? O mapa dos KPIs estão lá, não é? Ok, então sim senhora. Muito bem, agora já está. Agora vamos passar assim à parte do manual de procedimentos. Este manual de procedimentos é algo que é também bastante importante, como já vimos, não é? Temos diversos departamentos da empresa, temos um conjunto de ações que são feitas e de tarefas dentro, portanto, depois de cada departamento da empresa, e é importante nós definirmos qual é o processo de cada tarefa, qual é o processo de cada procedimento. Para isso, nós devemos ver como é que se pode organizar esse mesmo manual. Existem várias formas, não é, de o organizar. Podemos começar e, evidentemente, é fundamental ver como é que ele está estruturado, não é? É como se fosse a capa de um livro, entramos para um livro e das primeiras páginas, para além do agradecimento que vem, é possivelmente um índice, principalmente na parte técnica. O que é que comporta, não é, os itens de cada uma das partes do livro. Às vezes temos vários capítulos, em cada capítulo qual é o título desse capítulo, qual é a parte, portanto, do departamento ou do conjunto de departamentos que nós vamos ter, portanto, em ação. Sim, senhora, Francisco já mandou aqui, ok, Francisca, vi a sua mensagem, ok. Depois, o que é também importante,
para além da organização do próprio manual, ele, na própria introdução, deve ter, portanto, uma explicação breve do que é que vai acontecer, portanto, no decurso desse folhear, não é? No decurso da compreensão desse mesmo manual. Que tipo de funções é que vamos desenvolver dentro do manual, que tipo de atividades é que vão estar, portanto, expressas dentro de cada departamento, por exemplo, da empresa, aquilo como eu, portanto, referi há pouco, desenhar os departamentos, ver o que é que de cada departamento existe como tarefa principal e depois de cada tarefa como é que ela é executada, desde o princípio até ao fim, é como um fluxograma. Nós temos o início, por exemplo, abrir uma loja, rodar, o que é que vai-se fazer primeiro, portanto, é acionar a máquina do multibanco ou não, portanto, o que é que se vai fazer na vitrine, o que é que se vai implementar na loja nesse dia, portanto, é um conjunto de atividades que depois lá está, cada empresa, cada departamento da empresa poderá verificar o que é melhor. Isto é sempre muito, muito, muito adaptado. Pelo conjunto de normas, pelo conjunto de procedimentos que são feitos, é importante conter dentro de cada tarefa, dentro de cada procedimento, dentro de cada norma que a empresa quer implementar, que ela seja clara, concisa e que seja facilmente identificável dentro do manual. Portanto, mas que não seja tirar fotografias, tirar print screens, se for na parte informática, se for, por exemplo, numa agência de viagens, se for, portanto, dentro da área, evidentemente, portanto, da área do imobiliário, como é que se processa dentro da área comercial, o que é necessário se fazer primeiro para ir ter com um cliente, telefonar um cliente. O setor de atividade, não é, vai decompor realmente todo um conjunto de procedimentos adaptado a cada empresa, adaptado a cada setor de atividade. Ok? Faz sentido? Sim. Sim? Muito bem. Então, o que é que podemos então reorganizar essa mesma informação? Primeiro, é fazer uma lista de cada rotina, de cada tarefa, para cada função, evidentemente, portanto, ou funções que hajam, portanto, individualizar cada função e ver o que é necessário incluir nos procedimentos, na rotina, na tarefa, de compor a tarefa, descrever a tarefa. Ou estarmos a descrever a tarefa, vamos verificar o que é importante. Lá está, também dividir essa tarefa, ver o que é necessário fazer primeiro, o caminho intermédio, até chegarmos ao final dessa tarefa. O mesmo para uma rotina, o mesmo para uma situação em particular, mas saber descrevê-la com fotografias, a descrevê-la por escrito, não é? Portanto, documentar o máximo que possamos para que depois, por exemplo, numa entrada de uma nova pessoa dentro dessa função, haja já dentro do manual de procedimentos ser também mais facilitada essa formação à pessoa através desse conjunto de procedimentos. Depois dividi-los, lá está, diariamente, semanalmente, mensalmente, consoante a função que vamos ter, consoante a rotina que vamos ter. Se um dia for diferente do outro dia, evidentemente temos que documentar. Agora, se for diariamente, portanto, a mesma execução da mesma tarefa, evidentemente, portanto, não é necessário ser diariamente, mas sim, portanto, ver o que é que cada final de função é obtida e se é renovada, se não é renovada, portanto, aí vamos ver por cada situação em si. Depois, evidentemente, temos aqui a parte da sistematização, voltar aqui a uma situação, sim, disse tudo. Ok? Sistematizar é muito importante. Portanto, sistematizar significa que nós vamos agrupar realmente um conjunto de informações, desde a base, e olhamos para o organograma, lá está, como há pouco estávamos a mencionar, ver o que é que cada departamento é essencial ser feito, como a Sofia estava a dizer. Portanto, depois temos todo um conjunto de elementos da equipa, se diferentes elementos estão interligados entre si, ver o que é que os liga. Isso também é importante, de compor um departamento finalizado e a passar a informação para o outro departamento. Os elos de ligação são importantes em toda a passagem da informação. Como é que é passada essa informação?
não é? Se é uma informação que vai ligar com outro departamento, com outro setor, com outro colega, como é que é passada realmente essa mesma informação? Finalizando esse documento, é passado esse documento a outra pessoa. E lá está, aí vamos agrupando esses fluxogramas de informação, esses documentos contendo toda a informação necessária. A checklist é fundamental a ver, porque é uma forma prática de nós verificarmos, esta parte já foi feita, esta também, vou passar a outra, e nessa checklist, evidentemente, para uma área, por exemplo, um canalizador que vai a uma empresa que tem canalizadores, que peças é que eu vou levar? E existe, por exemplo, portanto, um grupo de peças que são contidas nessa checklist. Eu tenho essa checklist, eu vou-me socorrer e é mais fácil eu não me esquecer do que chegar a um local e não ter as peças certas ou as ferramentas certas. Lá está, portanto, essas checklists são facilitadoras de todos os processos. Vídeos, muitas vezes podemos ter vídeos explicativos, didáticos, de facilitar, não é, todos esses processos iniciais. Vamos ao YouTube, muitas vezes, às vezes pesquisar, como é que isto se faz? Existe um vídeo documental, lá está, não só pelos procedimentos que são feitos, mas a forma como é feita. Portanto, as explicações detalhadas, com fotografias, por exemplo, ou com sistemas digitais de uma outra forma, para nos auxiliar, portanto, a desenvolver, portanto, esse conjunto de informação de departamento, de funções de cada departamento, de funções de cada departamento, ou de um conjunto de outras situações que nós aí já, com toda a informação incorporada, nos possa facilitar todo esse caminho. Ok. Agora, como é que está a decorrer, e agora vou interromper de novo, nós estamos quase a terminar, portanto, como é que está a decorrer este processo de sistematização dos vossos negócios? Existem manuais implementados, estão a ser desenvolvidos? O que é que está a acontecer nas vossas empresas relativamente a esta parte da implementação dos manuais de procedimentos? Força! Alguém quer expressar, portanto... Olha, se me permitir, Hélder, vou só Força. dar-me e depois vou ter mesmo que sair, peço desculpa que eu às 8 tenho que estar ali em baixo. Olha, este trabalho é um trabalho espetacular que se faz de reflexão, acima de tudo, naquilo que nós às vezes fazemos, porque às vezes damos por adquirido que as pessoas vêm e sabem aquilo que vão fazer e depois, na verdade, não há o devido acolhimento e depois no futuro reflete-se, ou seja, as coisas em vez de estarem muito mais fáceis no futuro, acabam por engrenar, porque no início não foi feito este trabalho, que obviamente dá trabalho. A minha maior dificuldade, e falo por mim, é que eu, à semelhança de se calhar todos vocês e mais alguns, além de empresária, também sou empregada e também estou na operação. E às vezes o facto de estar na operação e de ter tarefas que são técnicas e não propriamente só de gerência, dificultam este trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito de reflexão e de verificação. Onde é que eu estou nesta fase? Já tenho algumas coisas feitas, tenho sim, mas não tenho no ponto em que quero estar. Então estou em processo Kaizen, né? Estou em processo de melhoria contínua e pronto, e acho que ao fim e ao cabo vamos estar sempre assim durante muito tempo, porque há sempre coisas já a limar e melhorar e várias versões sobre o mesmo manual. Por isso vou-me despedir, obrigada, depois falamos, Hélder. Sim, sim. E muito obrigada por esta partilha e esta oportunidade de todos deram também para mim ouvir as vossas partilhas e ouvirem-me a mim. Resto, boa noite. Muito obrigada. A Carla aqui, boa Obrigada. noite também, Sofia, obrigado, até amanhã e Até amanhã. encontramos então às 18 horas. Exatamente. Força, Espero obrigado. por todos e mais alguns. Sim, senhora, é isso mesmo. A Carla aqui também diz que já fez o manual, não é? Portanto... Tá. Só que é assim, o manual já fiz em posição de cansaço de tanta formação ter dado. Tanta informação e formação ter dado sobre a empresa, quem são, quem não são, quem é que tem que ligar em caso de, mas também lhe digo, os manuais eles até utilizam nos primeiros meses, mas a partir daí acham que fazem tudo em piloto automático e fica metade pelo caminho. Gostei da parte de ter um checklist.
do que se está feito, se não está feito. O meu manual não tem esse checklist, tem por passo a passo, cada setor dentro da loja o que é que tem para fazer, mas não tem o checklist e acho que vou adaptar então, introduzir o checklist para que seja mais fácil de conferência. Muito bem, é isso mesmo. É sempre acrescentar valor ao negócio, é assim que nós, portanto, evoluímos, e o manual de procedimentos não é estático. Há uma coisa que é muito importante, o que a Sofia disse, exatamente. Há sempre adaptações, portanto, que devem ser feitas, existe a tal estrutura montada e tudo isso. E então, mais, e nas vossas empresas, portanto, se me quiserem, portanto, partilhar também o que está a ser feito e aquilo que vocês realmente também querem fazer. Estamos aqui, portanto, a debruçarmos sobre já um próximo ano, 2023, como é que vai ser o vosso manual de procedimentos em 2023, por exemplo. Se vai ser o mesmo ou vai estar melhorado. Melhorado, com certeza. Sim. Muito bem. Alguém queira mencionar, portanto, como está a desenvolver-se ou querem desenvolver, portanto, o vosso manual de procedimentos global na empresa? Nas vossas empresas? Sim. Não gostava de nomear ninguém, evidentemente, mas se não houver esta partilha, eu vou mostrar aqui algo, agora nestes minutos finais, que é o exemplo realmente de uma parte de um manual, porque não é o manual completo, não é? É uma parte de um departamento, e vamos ver aqui então, vou poder partilhar convosco. Ok. Ok, compartilhar a tela de novo. A ver aqui. Ok. Pronto. Já está no vosso ecrã, penso eu. Não é, portanto, um dos manuais que diz Gameplayer, é isso? É. Ok, é mesmo isso. Portanto, aqui temos uma companhia de seguros que foi minha cliente, portanto, trabalhou algum tempo comigo. Há algum tempo, foram quase 3 anos. Mas não finalizamos só aqui no manual de procedimentos. Opa, está aqui de novo. Ok. Aqui, por exemplo, só para a recepção. Já, como vocês verificaram há pouco, vários departamentos, e na recepção, portanto, só as tarefas de uma pessoa, um conjunto de tarefas que estão, portanto, atribuídas àquela pessoa mesmo, de diversas coisas. Aqui temos o tal índice, desde, portanto, a parte da estrutura de um telefonema, até à parte depois de ir um correio, portanto, processar algumas folhas que eram necessárias de férias, dos recibos. Depois elas tinham uma quantidade de companhias, em cada uma das companhias como é que se processava também, portanto, a devolução, a fazer uma lista de recibos devolvidos, portanto, tudo isso, portanto, foi aqui feito de uma forma resumida e depois também documentado com outras situações. Como vocês veem aqui, até um telefonema, o início do telefonema, como é que se processa, se sim ou não, se passa uma chamada, como é que é feita. Eles tinham 2 línguas, o português e o inglês, portanto aqui estão 2 línguas no processo desse telefonema, portanto na recepção de um primeiro telefonema, por exemplo, se é parte, portanto, do envio de um e-mail, depois finaliza. Aqui anotar um recado, como é que se anotava, aqui está só em português, portanto em inglês já também depois vem em parte. E desde a anotação de um recado também, os tais telefonemas que podem ser feitos para liquidação, portanto, de uma outra fatura, algo parecido, não é? Portanto, o que é que temos que fazer com determinados passos, e são estes passos que formam depois um conjunto de checklists que podem ser avaliadas. E depois a descrição, não é? Portanto, de ir ao correio, o que é preciso ser feito, as folhas de férias, tudo isso. Portanto, não me vou alongar, não me quero alongar, porque depois isto é só um dos departamentos. Depois tínhamos o departamento comercial, portanto, o outro departamento também é do outro tipo de atendimento e tudo isso. Portanto, interromper aqui. Ok, vamos aqui à nossa tela, de novo, apresentação e tudo isso. Ok. Já estamos na apresentação propriamente dita, não é? É isso? Ok, muito bem. Vou voltar aqui. Isto ainda continua a haver de vez em quando. Ok, já está. Agora, eu quero perguntar realmente de tudo isto que foi falado aqui,
antes da prenda. Tudo isto que foi falado aqui, o que é que foi mais importante para vocês para concluirmos a sessão de hoje? Resumidamente, não é? Falámos aqui sobre alguns processos da sistematização do negócio, sobre outros pontos. O que é que foi mais importante? O que é que cada um de vocês reteve como ferramenta que vão utilizar ou ferramentas que vão utilizar e incorporar nas vossas empresas, por exemplo? Ou outras situações que vocês não estavam à espera e que vos surgiu agora no decorrer desta apresentação e que vos tocou mais? Força! Sim, Carla? Pode ser, já que já estão todos cheios de vergonha. Força. E assim, eu acho que uma das coisas que é a tomada de consciência, eu acho que é aquilo que neste momento mais me fez, foi se calhar a tomada de consciência que há coisas que têm que ser mudadas. E quando o líder não tem a visão, tudo o resto depois é lógico que não tem rumo para andar. E acho que pode ser por aí, ou seja, para mim é mais isso, ou seja, tomada de consciência, acho que é o termo hoje. Ok, Como digo, obrigado. O manual já não é novidade, por isso acho que sim. Sim, senhor. Obrigada pelo convite. Nada, Carla. Evidentemente, portanto, essa tomada de consciência, o que a Carla disse é muito importante, não é? Às vezes podemos alargar mais a nossa zona de conforto um pouco e ver o que é que ainda podemos acrescentar de útil ao negócio, isso é importante. Em mais opiniões, a Sandra, por exemplo, o teu microativo, força, o que é que foi mais importante para si hoje? E depois passo à Francisca, que acho que a Francisca também tem que sair. Portanto, força, de uma forma rápida. Também tomei a consciência que tenho um longo caminho pela frente, onde tenho que aprender muita coisa, evoluir também muita coisa, adaptar-me a muita coisa. Mas pronto, é um caminho que eu acho que vai ser muito interessante fazê-lo e que vou aprender imenso, e acho que a minha aromaterapia tem pernas para seguir em frente, para poder ajudar o próximo, sem dúvida. Muito bem, é mesmo isso, Sandra. A vida continua, portanto é bom retomar as nossas atividades com mais força, temos um novo ano aí, é mesmo isso. E obrigado também por essa partilha e essa observação. Francisca, força, o que é que foi mais importante para si? Perdão, deixamos os senhores para o fim para eu ser cavalheiro, não é? Ainda por cima, porque a Francisca também tinha que sair, força. Pronto, primeiro não era a Francisca que tinha que sair, acho que era a Sandra Trindade que disse que tinha que sair, mas pronto, aquilo que foi mais importante para mim foi a partilha de todos, não é? E também em questão do manual de procedimentos, algumas dicas, porque eu sei que o meu manual de procedimentos está muito pobre, ao meu ver, e já consegui levar daqui algumas ideias e inclusive já apontei, não é? Daí eu ter-me também inscrito e ter dito também ao Hélder que era uma das principais razões, e pronto, eu agradeço desde já também a partilha de todos e nós levamos sempre e aprendemos sempre algo, né? Mesmo que seja pouco, mas aprende-se muito. Não é? Obrigada. Muito bem, Francisca, obrigado também. Depois amanhã, evidentemente, vamos aprofundar mais situações a nível do planeamento, quer para o manual que pode ser implementado, quer também precisamente a planificação global, não é? Do ano de 2023, onde também esses processos e esses manuais podem ser, portanto, igualmente revistos. Muito bem, obrigado, Francisca, também. Rui Cirilo, força, um dos dois. Ok. O que é que foi mais importante para vocês? Posso ir eu já? Força. Pronto, sim, eu também estou de acordo com o que a Francisca acabou de dizer aqui, obviamente a questão da partilha, é que nós aprendemos sempre alguma coisa com todos e isso é muito importante. Para mim é tentar beber, digamos assim, essa informação de todos e tentar obviamente também com a minha partilha que enriquecermos todos um bocadinho uns aos outros foi muito importante. Eu julgo que isto foi um dos objetivos também pelo qual eu me inscrevi, muito, muito sinceramente. Depois, mais específicos, houve alguns pontos que foram tocados, digamos assim, que me deram algumas ideias, até mais para a parte da agência de viagens do que propriamente para a outra parte, que os processos estão um bocadinho mais mecanizados e há coisas aqui que não se coloca. Eu tenho objetivos mais macro, mas como é que eu vou, se calhar amanhã,
poderei obter mais respostas relativamente a isso. Mas sim, aqui o manual de procedimentos que também foi importante. Eu já tomei também aqui algumas notas do que é que julgo que posso modificar e fazer também aqui nesta parte, muito sinceramente. Sim, senhor. Muito bem, obrigado também por as suas ideias hoje aqui partilhadas, Rui, e também por a sua presença, como é óbvio. Cirilo, a força, o que é que foi mais importante também para si? Não sei se o Cirilo está em condições de falar connosco. Não está. Ele há pouco disse que se ia ausentar, portanto, se calhar ainda não. Pois, ficou aqui, ou talvez já se ausentou e ficou, portanto, na parte ainda da chamada e não sei o mesmo. Tá? É mesmo isso. Então, muito bem. Então, vamos só a finalizar aqui a apresentação nestes 2 slides finais. Já passamos, portanto, o que foi mais importante para vocês. E seguramente, portanto, como eu também tinha referido na parte da inscrição, amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Portanto, quem estiver os 2 dias, evidentemente, portanto, foi prometido algo que eu só posso desvendar depois amanhã, portanto, também no final da sessão e, evidentemente, portanto, posso contar convosco amanhã. É a minha primeira pergunta final de hoje, não é? Sim. Certo, exatamente. Podem acionar os micros, agora todos. Nós vamos nos despedir, portanto, quero realmente agradecer portanto, a vossa participação. É mesmo isso, portanto, na Masterclass o que gostamos é das participações acesas, as vossas opiniões são muito importantes, não é só, portanto, a partilha dos slides e de tudo isso e de estarmos aqui, portanto, a falar, mas seguramente, se no final de cada uma das sessões houver um contributo e vocês, portanto, poderem acrescentar, nem que seja o mínimo, mas acrescentarem mais valor às vossas empresas, isso é o fundamental, portanto, nestes 2 dias destas masterclasses. E exatamente, portanto, quero-me despedir de vocês, obrigado mais uma vez, um grande abraço e amanhã vai seguir também o outro link, não é? Portanto, mais perto do evento, para vocês, portanto, estarem connosco a partir das 18 horas. Ok. Obrigada. Então, Até amanhã. obrigado. Até amanhã a todos. Um grande abraço. Obrigada.